Feira do Livro, no centro de Porto Alegre. O nosso entrevistado é o Jonas Araújo Lunardon. Ele é bacharel em Relações Internacionais e mestre em Ciência Política. Além de tudo, ele é autor do livro Ei Polícia, Maconha é uma Delícia, Proibicionismo e Criminalização Social das Drogas no Brasil. Tudo bem, Jonas? Tudo bem, obrigado pelo convite por estar aqui. Eu que agradeço. Bom, Jonas, mas todo mundo deve te perguntar, por que um livro sobre maconha? Então, essa pergunta aparece bastante mesmo. Mas a questão é que eu acabei indo para a política de drogas e com relação à maconha porque eu me interessei muito em estudar as questões de violência, de direitos humanos, de desigualdade social na nossa sociedade, no Brasil, no mundo, enfim. E quando eu acabei me deparando com a política de drogas, eu percebi que essa política e as questões da maconha e da legalização, o proibicionismo, é uma política estruturante, né? É uma das questões que mais fomentam essa sociedade, essa violência e relações sociais de violência que a gente vive. E aí, me deparando com isso, eu percebi que estudar a política de drogas e perceber como essa política atua, como criminalização, era muito importante, né? Faz parte, assim, do que a gente precisa mudar na nossa sociedade, enfim, estudar. Sim, mas a maconha, na verdade, ela já foi uma droga legal. Já foi, sim. A gente, desde o início da civilização, assim, na nossa sociedade enquanto humanidade, a utilização de drogas, sejam elas psicodélicas, psicoativas, elas fazem parte dos nossos ritos, nossas relações sociais, questões de religião, enfim. O proibicionismo, como a gente conhece hoje, essas questões de como a droga é proibida hoje, ele tem um século, 100 anos, cento e poucos anos. Então é uma política também recente, é uma maneira de lidar com essas questões de uma maneira recente também, né? De uma forma recente. Então também é interessante perceber isso, né? Desconstruir essa ideia de que sempre foi ruim, sempre foi mal. Não, na verdade outros interesses, outras questões influenciaram para que a gente adotasse o proibicionismo, a guerra às drogas, né? Sim, mas e por que tu acha que a maconha foi proibida? Então, quando a gente analisa a construção do proibicionismo, né, o início da construção da política anti-drogas, a gente vê que o principal fator de proibição era a criminalização das populações, principalmente negras, né? A proibição da maconha, como a gente conhece hoje, ela nasce com o fim da escravidão e com esse aumento da imigração latina e negra para lugares dos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, em outros países, com o fim da escravidão, então a população negra acaba tendo que se... E a gente sabe que o fim da escravidão foi uma abolição completamente torta, né? Sem dar direitos, né? Sem reconhecer direitos e, enfim, perspectivas de vida a essas pessoas. Então, proibir as drogas, proibir a maconha, foi uma das formas encontradas para controlar essa população, para criminalizar essa população. Junto com a proibição da maconha, a gente tem, por exemplo, a proibição da ubanda, do samba, da capoeira. São, então, elementos da cultura negra que começam a despertar, né, começam a se fazer presente no tecido social e os governos, as elites, né, as morais religiosas começam a atuar para criminalizar, para reprimir essas populações. E aí, a partir disso, outros interesses acabam também atravessando esse tipo de noção, interesses econômicos, né? Mas o principal fator de criar o proibicionismo como a gente conhece hoje é a criminalização dessas populações. Tá, e existem motivos, então, para que essa proibição ela continue? Existe o motivo da continuação dessa criminalização, né? A manutenção da sociedade que a gente vive, da sociedade desigual, enfim, a atuação das polícias, né? Das redes de milícias, de criminalidades que a gente vê, por exemplo, a gente pega o cenário do Brasil, nas favelas que se espalham pelo Brasil inteiro, nas comunidades, né? Esses motivos ainda existem, porque o dinheiro das drogas também é dinheiro que financia outras tantas questões, né? Outros que estão entrelaçadas tanto em altos corpos políticos e, né, altas relações políticas, quanto também no altos níveis econômicos de relações econômicas. Então, existem esses motivos. Agora, se a gente for analisar pelo contexto social, as consequências do proibicionismo, as relações de violência e toda a criminalização que existe, a gente vai dizer que não, né? Proibir as drogas, inclusive na questão de saúde, o resultado que gera, como a gente consegue perceber, é muito pior do que se a gente tiver um outro tratamento, uma outra política de drogas. Sim. E quem é que ganha com essa proibição?
Então, é aquilo que eu tinha falado, né? Primeiro de tudo, as grandes redes de criminalidade, e daí a gente tem que entender que essas redes de criminalidade não são só aqueles traficantes, né? Mas são todas essas redes que se relacionam com isso, né? Então, a gente tem, por exemplo, as milícias dentro das polícias, que hoje em dia ganharam muita força, são dentro de setores da polícia que ganham muito com o fato das drogas ainda serem proibidas. Então, presentes aí se enfim, outras questões também, né? Sim, mas olha só, Jonas, a ONU, ela afirma, né, ela já admitiu que a guerra contra as drogas é uma guerra perdida. Tu concorda com isso? Na verdade, assim, até no livro eu falo sobre isso, é difícil a gente dizer que a guerra às drogas foi perdida se a gente analisar a construção dessa política e analisar a guerra às drogas como uma guerra contra os pobres, né, contra as populações marginalizadas. Se a gente pensar, por exemplo, que a política de drogas é uma das políticas que mantém a sociedade desigual, violenta que a gente vive, então as guerras às drogas foi um sucesso, porque ela, desde que iniciou, tem esse poder de criminalizar essas pessoas e de manter, né, a sociedade nesse meio que a gente conhece. Agora, o discurso que se vende da guerra às drogas, né, de que as drogas como a maconha, enfim, fazem mal, de que é necessário, que é o inimigo público número 1, que foi, né, no discurso das guerras às drogas foi transformado em inimigo público número 1. Por esse discurso, se a gente analisar os índices, as estatísticas de uso, de usuários, ela é uma guerra perdida também, né? Mas é interessante, assim, eu acho que a gente tem que entender por essa outra ótica, né? A guerra às drogas, ela não está ligada à saúde pública, ela está ligada a uma realidade social, um contexto social, e ela mantém esse contexto social, né? Ela tem esse poder de fazer ele permanecer, essa relação continuar. Sim, mas se a gente fosse pensar em equiparar a maconha a outras drogas, né? Por exemplo, as sintéticas. E como tu relaciona? Tu acha que ela pode ser considerada uma droga no mesmo nível? Se ela... Enfim, qual é a tua visão sobre isso? Não, eu acho que não. Acho que a gente também tem que ser bem sincero e aberto, né? E entender que as drogas, elas podem ser nocivas à saúde. Tem seus malefícios e seus benefícios. O fato de ser sintético ou não, na verdade, não me parece exatamente o que torna a droga ruim, assim. Essa questão de que é natural, então é bom, não dá pra levar bem assim, né? Por exemplo, cogumelos, né? Tem um alto valor psicodélico também, mas existem cogumelos que são altamente venenosos, né? E podem fazer muito mal pra gente. Então não é por ser natural. A questão das drogas sintéticas é que como a produção, a fiscalização não existe uma regulamentação da produção, ela é feita em ambientes completamente, né, desregulados, não existe nenhum nível de higiene, enfim, de nada. Então, como tem que ser produzido sinteticamente, acaba que elas são produzidas de maneiras muito precárias. E outras substâncias são envolvidas nessa produção, não são as substâncias puras, né? Então, nesse nível, realmente, as drogas sintéticas, elas têm talvez um nível de atuação que pode ser pior para a saúde, mas muito se dá por causa dessa falta de fiscalização, né? A gente vê, por exemplo, o LSD, que foi sintetizado pelo Albert Hofmann, que é um dos maiores, né, um gênio da química. A substância pura do LSD, ela não provoca overdose, ela não provoca vício, e ela inclusive tem efeitos terapêuticos já comprovados, né? Agora, quando a gente pega na rua um papel que se diz ser LSD e vai analisar esse papel, muitas vezes tudo que tem ali não é LSD, né? Não tem nada de LSD, tem outras substâncias. E aí está o problema, né? Claro. Porque se fosse LSD, se fosse a substância pura, a nossa relação com esse tipo de substância seria completamente diferente. Claro, esse é o ponto também, porque em função dessa legalização que existiu no nosso país vizinho, no Uruguai, por exemplo, existe também uma análise do que está sendo usado e que aqui não existe. Então aqui o usuário ele não sabe o que ele está comprando, eu acredito. Exatamente, uma das questões é justamente essa. Se a gente for pegar, por exemplo, a maconha, uma flor, que é uma planta, e o que se fuma é uma flor. Se a gente for pegar ela, só visualmente comparar a flor que se fuma
e o prensado, que se chama maconha, que, né, que o consumidor comum de maconha no Brasil consome, a gente vai perceber visualmente que são coisas completamente diferentes, né? Porque numa existe ali a substância, o elemento puro, né, que é colhido, é tratado, é regulamentado, é fiscalizada a sua produção, e por outro lado a gente tem um produto que, né, não está de nenhuma forma buscando a saúde do usuário, assim, né, não tem nenhuma relação com isso, é outros tipos de interesses que estão relacionados ali. Então até visualmente se percebe isso, né, se a gente for analisar e aí fazer testes para ver as substâncias que estão ali, aí o nível assim de diferença já é, né, altíssimo. E tu acredita que, quem sabe num futuro nem tão próximo, talvez nem tão distante, a maconha ela possa ser considerada uma droga legal como o álcool e o cigarro?